Nesta quarta-feira, dia 4 de outubro de 2023, começa a 16ª edição da Assembleia do Sínodo dos Bispos, convocada pelo Papa Francisco para debater o futuro da Igreja Católica. Neste evento, serão discutidas coisas como a ordenação de homens casados, a participação de mulheres na Igreja, os divorciados em segundo casamento, a bênção para uniões homoafetivas, entre outras coisas. Mas o que isso representa para os católicos ou mesmo para os não católicos? Se vocês quiserem saber mais sobre isso, curta, ativa o sininho, se inscreve no canal e vem comigo. Sempre que falamos em Igreja Católica, as opiniões costumam se dividir muito. De um lado estão os que evocam as cruzadas, a Inquisição, a opressão das mulheres, a homofobia, os ataques à ciência, a escravidão, a intolerância às outras religiões, os abusos de crianças cometidos por padres e todo um mar de horror e hipocrisia. Bem, tudo isso é verdade, não tem como negarmos. Mas essa história tem um outro lado. Também não podemos negar a grande herança arquitetônica, filosófica e cultural do catolicismo. A Igreja Católica construiu o mundo moderno e a própria civilização ocidental. Ela nos legou o canto gregoriano, obras de arte belíssimas e uma psicologia muito particular baseada na compaixão e na reflexão sobre nossas próprias ações por meio do conceito de culpa. Só quem já entrou numa catedral católica sabe que parece existir alguma força misteriosa e ambígua nessa religião. Então, assim, quando falamos de Igreja Romana, não tem como aderirmos a absolutos, tanto para o bem quanto para o mal. Ali dentro existe fundamentalismo, hipocrisia, crueldade e estupidez, tanto quanto existe caridade, compaixão, amor ao próximo, cultura e esclarecimento. Nesses 2000 anos de história, há erros e acertos. Nesse sentido, apesar de ser uma só igreja, existem vários catolicismos dentro dela. Os conservadores e os progressistas, os direitistas e os esquerdistas, o clero secular e o clero regular. E o grande desafio da instituição sempre foi manter a unidade na diversidade. E é essa instituição que realizará um sínodo sobre questões que decidirão seu futuro, tentando conciliar tradicionalismo e renovação. Isso pode parecer pouca coisa, mas não é. Essas questões envolvem elementos sobre o modo como as pessoas vivem hoje em dia e que afastam os indivíduos comuns da Igreja. Para que vocês entendam a importância disso tudo, analisemos a situação do catolicismo na Europa hoje. Cada vez menos pessoas vão à igreja. As missas estão vazias, ou sendo frequentadas apenas por idosos. Ninguém mais educa os filhos na religião. Há exceções aqui e ali, mas parece que tudo está morrendo. Isso tem a ver com várias questões, como os abusos cometidos por sacerdotes, mas também com o mundo moderno. Para que vocês compreendam o que estou tentando dizer, é preciso lembrarmos que as pessoas que escreveram a Bíblia ou viveram na Idade Média não conheciam os vírus e as bactérias, as placas tectônicas, métodos básicos de higiene e contracepção, a natureza dos planetas e das estrelas e nenhuma série de outras coisas que fazem parte hoje do nosso cotidiano. E isso tem uma correlação direta com a moral cristã. Naqueles tempos, doenças sexualmente transmissíveis eram coisa séria. Não havia vacinas ou antibióticos e certas práticas sexuais eram mais suscetíveis a doenças do que outras. Gravidez fora do casamento era um problema sério para a família da menina. Uma mulher não podia exercer o sacerdócio porque ela era necessária em outras áreas, já que se morria muito de guerras e doenças. A sociedade precisava de filhos e de outros cuidados. Naqueles tempos, quando não havia estados e nem polícia, um homem casado não podia simplesmente abandonar a sua mulher e deixá-la sozinha por aí com seus filhos, já que mulheres não trabalhavam. O divórcio era prejudicial a elas. Então, assim, muitas regras morais das igrejas cristãs tinham um sentido de ser num contexto social que simplesmente mudou. Hoje, as mulheres trabalham, temos acesso a métodos contraceptivos, há remédios contra diversas doenças, sistemas jurídicos que obrigam pais a pagarem pensão para os seus filhos
e uma série de outros mecanismos que fazem da vida algo muito diferente do que era na Antiguidade ou na Idade Média. Isso significa que muitas pessoas olham para as regras da Igreja e não veem mais sentido nelas. As pessoas acham absurdo terem que se submeterem a casamentos violentos ou indignos, porque o divórcio é proibido. Um bando de homens celibatários e que não se casam simplesmente não tem moral para ditar como você deve viver a sua vida sexual. Além disso, homens esses muitas vezes hipócritas, pois frequentam bordéis em Roma, são em sua maior parte homossexuais e muitos abusam de menores enquanto ficam dizendo para você que masturbação é pecado. Inclusive, hoje em dia, sabe-se que uma sexualidade antes do casamento nos ajuda a conhecer melhor o nosso corpo e acharmos pessoas mais condizentes com a gente para casarmos. As pessoas já entendem que mulheres são seres capazes e plenos e sua contribuição pode ser importante na igreja. Elas também percebem que o casamento homoafetivo não faz mal a ninguém. Estes são só alguns exemplos pequenos de como o que já foram regras muito virtuosas de vida em sociedade ficaram bastante obsoletas. Isso não significa que devemos jogar fora todos os valores católicos. A valorização da família, evitar o divórcio, os excessos no sexo e no álcool, entre outras coisas, tudo isso é válido. No entanto, posturas muito rígidas no campo da vida privada têm afastado as pessoas da igreja. Quase nenhum homem ou mulher heterossexuais hoje em dia se casa virgem, e alguns têm uma vida sexual pré-casamento bastante intensa. Tudo isso tem levado a um esvaziamento da instituição na Europa. E no Brasil, a situação é a mesma, mas com um agravante. Este país já foi o maior país católico do mundo. As comunidades eclesiais de base, de natureza marxista e católica, formavam as massas. No entanto, o Papa João Paulo II, no seu anticomunismo polonês, fez questão de destruir isso. E então abriu espaço para as igrejas evangélicas mais fundamentalistas e execráveis que existem. Para se ter uma ideia, para se formar um padre católico, demora-se 11 anos. Mas qualquer apedeuta ignorante pode abrir uma igreja e se declarar pastor, sem nenhum tipo de formação. É esse o nível intelectual dos líderes que tem formado uma boa parte da população brasileira. A Igreja Católica errou muito feio nessa e os católicos brasileiros têm que abrir os olhos para não serem engolidos por uma massa de intolerantes. E é nesse ponto que estamos: o enfraquecimento do catolicismo nos países modernos. Esse sínodo é uma oportunidade histórica de fazer diferente. É a oportunidade de tentar se adaptar ao bom senso e atrair os desgarrados da fé. Os mais tradicionalistas podem achar que isso não é necessário e que devemos manter a tradição. Mas se vocês mantiverem essa postura, talvez sejam relegados à irrelevância no futuro próximo. Tenho visto católicos fundamentalistas na internet defendendo uma espécie de tradicionalismo reacionário, emulando o que de pior os evangélicos têm. Eles acham que essa é a forma correta de competir com o cenário religioso atual. Olha, eu acho que vocês podem estar perdendo uma oportunidade histórica de atrair uma parte da população que ainda tem alguma afinidade com a espiritualidade, mas não aguenta mais essa retórica tosca, fundamentalista, violenta e ignorante. Enquanto milhares de cristãos de seitas neopentecostais estão sob o domínio dos impulsos mais primitivos do ego, vocês, católicos, têm a oportunidade de criar um catolicismo mais inclusivo e de amor. E na Europa, a situação é particularmente delicada. Cada vez mais pessoas de uma determinada religião da paz, mas que é extremamente fundamentalista, têm povoado o continente. Ao tentarem se equipar a eles, vocês, católicos, vão criar um mar de ódio mútuo. No entanto, ao reformar o catolicismo e abençoar uniões homoafetivas, vocês poderão atrair uma parcela da população em defesa da Igreja e da herança cristã. Poderão ser um contraponto e um centro de irradiação de ideias mais atrativas para quem vive no mundo moderno e não quer perder a fé ou a espiritualidade. Tentar voltar aos tempos bíblicos só vai arrastá-los para o esgoto.
ninguém mais cai na lábia do catolicismo reacionário. Hoje, graças à internet, já sabemos que a maioria dos padres é gay. Não adianta vocês disfarçarem ou fingirem. De acordo com o livro O Armário do Vaticano, quanto mais homofóbico é um sacerdote, maior é a probabilidade dele ser homossexual. Sério, padres, se vocês forem gays, tenham caráter, se assumam e conduzam ou liderem essa reforma necessária para enfrentar os desafios do catolicismo contemporâneo. O reino da hipocrisia odiosa terminou. Na primeira oportunidade histórica que a Igreja Católica teve, que foi a Reforma Protestante, a instituição, em vez de se modificar e aceitar as críticas, tornou-se ainda mais reacionária, criando a Contra-Reforma e instituindo o Tribunal da Inquisição que habita o nosso imaginário hoje. Não repitam esse erro, caros cardeais. Eu sei que qualquer modificação na Igreja nunca vai agradar a todo mundo e nem vai acomodar as subjetividades de 1 bilhão de pessoas. Na verdade, cada indivíduo possui um catolicismo ou até uma religião própria. Ninguém nunca concorda 100% em todas as coisas. Mas alguma modificação deve ser feita, especialmente na questão das uniões homoafetivas. E se você é católico, saiba que este debate parece novo, mas não é. Pouca gente sabe, mas houve um tempo, principalmente no catolicismo do Oriente, no qual a Igreja já abençoou esses casais homoafetivos. De acordo com o livro do historiador John Boswell, trata-se do ritual de adelphopoiesis. Esta palavra vem do grego e significa ritual de fazer irmãos. Isso não era um casamento em si, mas sim uma espécie de rito onde se construía laços fraternais e de compromissos entre dois homens. Inclusive, do meu ponto de vista, eu acho que essa ideia é até mais bonita do que o casamento heterossexual. Este sempre foi uma questão de bens e de propriedade do homem sobre a mulher. Tanto é que, na tradição, é o nome do homem que passa para a mulher, indicando de quem ela seria propriedade. A ideia de um ritual de irmãos me parece muito mais igualitária. Seja como for, este ritual de adelphopoiesis foi se perdendo com o tempo, mas ele tem a oportunidade de ser trazido de volta. Eu não sei se vocês sabem, mas muitas famílias deixam de frequentar a igreja por causa de certos dogmas. Tem parentes que deixaram de ser católicos porque se divorciaram, ou porque tinham um parente homoafetivo. Eles simplesmente não se sentiam bem em ouvir padres falando tanta merda homofóbica, enquanto tinham parentes que amavam nessa condição. Neste caso, incluir as uniões homoafetivas não é atrair apenas a população LGBT, mas a família dessas pessoas. Então assim, Papa, eu sei que o senhor sabe português e vai entender o que eu estou dizendo, mas não sei se este podcast chegará até a sua santidade. Seja como for, dirijo esta mensagem para todos os católicos do mundo e para os membros da Igreja. Sejam mais flexíveis no campo do heterossexualismo fornicatório, ou seja, antes do casamento e do divórcio. Outros sim, entendam que a diversidade afetiva e sexual, bem como as diferentes manifestações de gênero, são parte da criação e do colorido da natureza. Ninguém seria estúpido o suficiente a ponto de escolher ser discriminado ou sofrer violência. Só uma pessoa muito burra ou mau caráter acredita nisso. E dizer que a população LGBT+ deve viver solteira e em celibato é de uma imbecilidade atroz. Portanto, a homossexualidade não é um pecado ou algo contrário à natureza, como afirma o catecismo católico. Até porque há vários animais com este comportamento na própria natureza. No entanto, o mundo natural em si não pode ser referencial para comportamentos humanos, porque as pessoas não são bichos. A outra mensagem que eu gostaria de deixar é que vocês deveriam falar menos de pecado e mais de virtudes. Abordem menos crenças em coisas invisíveis e participem mais de ações para construirmos uma vida digna na Terra para o maior número de pessoas. Que vocês tenham um bom sínodo, saibam tomar as decisões adequadas e que a compaixão e o amor de Cristo os una. Mas e vocês, o que pensam sobre isso? Não se esqueçam de dar o like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar. Esse foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura sob o ponto de vista gay. Eu sou o Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para que ele seja aprofundado por outros pontos de vista.
Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais, cujos links estão na descrição. Lembrando que o Agora Gay é um espaço dedicado à conversa, aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal. Valeu!